E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí eu vou te perguntar. O versículo 7 começa dizendo assim: e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo. Ou seja, fariseus e saduceus iam ao batismo de João. Mas isso não quer dizer que eles estavam lá para serem batizados. Não quer dizer que eles estavam lá para pedir perdão dos seus pecados. Então, para que os fariseus e os saduceus iam até João? Para quê? Eu vou te responder. Mas antes temos que entender quem eram ou quem são, né, os saduceus e os fariseus. Fariseus, eles faziam parte do grupo formado pelo judaísmo. Exato. Para você que não sabe, o judaísmo ele é dividido em várias escalas. Exato. Os judeus, eles são apenas judeus e os sacerdotes. Só. Não. Ele é composto, o judaísmo é composto por várias classes de pessoas. Tem a classe dos estudiosos, tem a classe dos escribas, por exemplo, tem a classe dos pregadores, das pessoas que entendiam como fosse a teologia nos nossos dias. E também tem as classes dos mais, digamos assim, mais pentecostais, dos mais fortes, dos mais exigentes. Os fariseus e os saduceus, principalmente os saduceus, faziam parte de um grupo a qual eles tinham regras, a qual as outras classes dentro da religião dos judeus não tinham essas regras. Os saduceus, eles eram mão pesada, digamos assim. Eles eram exigentes, eles tinham doutrinas diferenciadas. Os fariseus já são conhecidos como os ensinadores da palavra de Deus no judaísmo. E para você que já deve ter ouvido falar sobre escribas, os escribas, o nome já diz, eram escritores. Alguns chamam de escrivãos, porque eram pessoas que faziam cópias dos pergaminhos. As pessoas escreviam, liam ali, por exemplo, o pergaminho do livro de Isaías, do profeta Isaías, tudo que Isaías escreveu. Os escribas eram responsáveis em copiar e disponibilizar para as pessoas aquelas cópias. Muitos ricos faziam encomendas de textos bíblicos para os escribas, ok? Mas os fariseus e os saduceus eram grupos, escalas diferentes dentro da religião dos judeus, ok? Esses fariseus e saduceus iam até o batismo de João, exato, mas eles não iam lá para serem batizados. Eles iam para outra coisa. Por isso, João falava assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, raça de víboras. João estava batendo de frente, digamos assim, confrontando os fariseus e os saduceus. Por quê? Eles iam até João para desafiar o profeta. Eles iam até João para menosprezar o profeta. Os fariseus e os saduceus faziam com João o que futuramente iriam fazer com Jesus. Quantas vezes os judeus, que eu chamo de religiosos da época, iam encontrar com Jesus e falar: nossa, é lícito curar no sábado? Olha, os seus discípulos estão se alimentando no sábado, estão trabalhando no sábado. Esses desafiando Jesus, batendo de frente com Jesus, tentando menosprezar, digamos assim, desafiar Jesus. Mas eles, até antes do lançamento do ministério de Jesus publicamente, eles já estavam ali confrontando o João Batista, a qual Jesus chamou do último profeta nascido de mulher. Então, por causa disso, João
confrontava de volta os fariseus e os saduceus, chamando eles de raça de víboras. A Bíblia diz lá em Gênesis que foi uma cobra que convenceu Eva de pecar, certo? Sim ou não? Então, cobra vem de víbora, ou seja, víbora é traiçoeira, ou seja, é uma marca, um símbolo de enganador. E por isso, João chamava os fariseus e os saduceus de enganadores, dentro da frase raça de víboras. E ele continuava no versículo de número 7. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então ali João estava deixando claro que eles estavam achando que estavam fugindo da ira, achando que Deus iria apenas pesar a mão nas pessoas a qual eles viam se batizando com João. Então imagine que os fariseus, os religiosos da época, iam até João e falavam assim: olha, você está batizando essas pessoas com que autoridade? Para as pessoas confessarem os seus pecados, apenas elas podem fazer isso no templo. Não pode fazer aqui. Quem é você para estar pregando e ensinando sobre isso? Isso era mais ou menos, né, daí para pior, que os fariseus e os saduceus desafiavam João Batista. Só que João deixava claro que quem estava errado eram eles, que eles não estavam se preparando para a ira que viria no futuro. Esse é o significado do versículo 7. Vamos ao 8? Vamos lá.